teleconsulta, ela é boa, né? Mas o paciente está muito distante, numa condição mais grave. Como é que o médico vai examinar esse paciente, né? Ele só vai poder falar com o paciente, né? Então, aí criamos o conceito da necessidade de monitorar o paciente à distância, trazer mais tecnologia para monitorar o paciente à distância. E mais recentemente, né, passamos a discutir a questão da interoperabilidade. Veja, a saúde digital está criando esses dados de atendimento, vai criar mais dados relativos ao monitoramento do paciente, mas e daí? Esses dados vão ser todos perdidos, né? E na outra consulta, onde é que vão estar esses dados? Então, a necessidade também de ter uma interoperabilidade de dados, que os dados pudessem estar disponíveis em cada momento do atendimento dentro da saúde digital. Olá, eu sou o Marco Bego, apresentador do canal Inova na Real, e hoje nesse episódio do Inova na Real Pod nós temos aqui um convidado super especial, que é uma pessoa que vem transformando a saúde ao longo dos últimos anos e tendo uma visão de transformação que ela pega desde a assistência, a tecnologia, o que é medicina de fato, a inovação, a inteligência artificial. Quem está aqui hoje consegue ter uma visão estruturada de como é o sistema de saúde. Então, para nossa alegria e para o nosso orgulho, hoje a gente convidou aqui o professor doutor Giovanni Guido-Thierry. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando do nosso podcast aqui do Inova na Real. Obrigado, Marco. É um prazer aqui participar desse podcast, Inova na Real, falar de inovação, falar de como nós enxergamos aí o futuro para a saúde e como nós podemos também contribuir para esse futuro. Obrigado, professor. O professor, ele é professor titular da área de radiologia da Universidade de São Paulo, também responsável, é o presidente do conselho, o diretor do INRAD, presidente do conselho do InovaHC, presidente do ICOS, né, professor? Mas eu só disse isso, o seu currículo a gente sabe que o precede, mas eu disse isso porque assim, o que mostra é que o senhor acho que foi uma das primeiras pessoas que teve uma visão que a medicina, além de ser todo o que ela traz de benefício, o quanto ela é importante, ela teria uma transformação ao longo dos anos por meio da tecnologia, por meio da inovação, agora a IA e outras coisas que têm acontecendo. Então a gente vê que essa sua liderança, ela vem realmente para essa visão que começou antes que todo mundo. E eu, particularmente, tenho uma honra, um prazer de trabalhar com o professor no dia a dia e todo dia eu aprendo muito com a sua visão holística, professor. E aí, para começar, professor, para esquentar os motores aqui da nossa conversa, disso que eu disse e de realmente como o senhor vê, eu acompanho um pouco da sua visão, eu queria que o senhor contasse para a gente, assim, como é que o senhor, naquele início, há bastante tempo atrás, assim, de esse tempo novo que a gente tem, né, que pouco tempo ele vira muito, como é que o senhor entendeu que a medicina ia se transformar e que ela não era mais, assim, só aquela do cuidado, tal, que é super importante, mas ela ia se transformar ao longo do tempo. Como é que o senhor entendeu isso antes que todos ali, professor? Primeiro é muito bom trabalhar com você, Marco, lá no Inova e no INRAD. E eu tive a oportunidade de trabalhar de escolher, né, uma especialidade muito tecnológica, né? Só como exemplo, né, enquanto na pandemia se discutia a telemedicina, a radiologia já tinha embarcado na teleradiologia há 2 décadas, né? Então, a radiologia sempre esteve à frente, né, na introdução da tecnologia e na visualização de uma composição entre o médico, o ser humano, utilizando a tecnologia para melhorar a assistência, para prover, né, melhor acesso para os pacientes, né? E também há uma tecnologia que sempre buscou dar mais precisão, né? Precisão ao diagnóstico, mais segurança no tratamento do paciente. Assim, eu diria que há umas 4 décadas, né,
a radiologia começou uma transformação importante, né? Que foi a fase da digitalização, né? Os computadores foram entrando na radiologia com a tomografia computadorizada, com a ressonância magnética, e o ultrassom mudando o conceito de imagem, né? Passando de uma imagem analógica para uma imagem digital. E isto que acabou fazendo com que o diagnóstico fosse mais preciso, né? E eu acho que vivendo isso, acho que eu percebi que toda a medicina ia se transformar, né? E que isso ia dar um grande potencial, né? Um grande salto de qualidade para a medicina, né? Um exemplo é que se fazia, quando eu comecei quando eu estudava, eu comecei a trabalhar em medicina, se fazia muito cirurgia exploratória, né? A laparotomia exploradora, né? Ou seja, se abria a barriga do paciente para saber o que tinha dentro, né? Parece incrível, né? Mas não faz tanto tempo assim, não, né? E aí, de repente, né, com as novas técnicas radiológicas, passou-se a identificar a anatomia, os órgãos, o cérebro, o fígado, o pâncreas, coisas que não eram visualizadas antes, né? E é claro que, podendo ter vivenciado essa transformação tecnológica na radiologia, eu percebi também que a transformação digital que nós vivemos ia ser, eu diria, uma extensão, né, a toda a medicina do potencial transformador da tecnologia para poder oferecer uma medicina de qualidade e para envolver outras especialidades que não conviviam tanto com tecnologia, né? Então, eu acho que a saúde está mudando, eu acho que a saúde está mudando com a tecnologia, mas assim como nós vemos na radiologia, a tecnologia ela é uma ferramenta, ela não substitui o homem, a criatividade do homem, a relação médico-paciente, a humanização. A tecnologia é uma ferramenta que pode ajudar a termos uma saúde de qualidade, poder acessar pacientes que hoje têm dificuldade de ter contato com o sistema de saúde e reduzir as grandes desigualdades que nós temos no nosso país. Professor, o senhor comentou, né, de que a sua especialização na área de radiologia, né, especialmente em ultrassom, no primeiro da sua carreira, que é uma carreira acadêmica longa e de muito sucesso, mas e que a radiologia realmente é esse impulsionador e tal. Mas aí, há uns 10 anos atrás, acho que é mais ou menos isso, né, alguém disse, olha, o radiologista vai acabar, agora vai entrar IA. Passados 10 anos, professor, voltou de novo, voltou o que o senhor disse. Me parece que a radiologia continua sendo o motor transformador disso. E eu não sei a sua visão, mas me parece que o radiologista começa a ter uma posição até maior do que tinha antes, né? Como é que o senhor fez? Ia acabar, agora não acabou e continua liderando. Não, porque a visão, né, foi um cientista de dados, né, que trouxe, que achou, né, pensou que a tecnologia poderia substituir o homem, né? Ou substituir, no caso, o médico, o radiologista, a especialidade. Mas eu lembro que esse conceito esteve muito presente alguns anos atrás, de um elenco das profissões que iam desaparecer com a inteligência artificial. Todo final de ano, né? Iam desaparecer quase todas as profissões, né? E de certa forma, quando foram introduzidas as novas tecnologias, também se pensou, bom, essas novas tecnologias são tão precisas que vão dispensar a presença do médico, né? E na verdade, nós, desde a primeira Revolução Industrial, né, as máquinas, né, no caso, na primeira revolução, a máquina a vapor, foi interpretada como uma ameaça que ia liquidar os empregos, né, no caso dos trabalhadores da indústria de tecidos, né? E acompanhando a história, nós vemos que isso nunca aconteceu, né? As revoluções industriais, elas impulsionaram a tecnologia para poder
aumentar a produtividade, mas também melhorar a qualidade de trabalho de quem estava envolvido na indústria, né? As máquinas não substituíram o homem, né? As máquinas deram mais até dignidade ao trabalho, né, do homem. Na verdade, o que nós estamos vendo agora não é uma revolução industrial, né? É uma revolução de comunicação, é uma mudança, né, de como nós vamos passar a trabalhar nessa transformação digital. Mas a transformação digital vem nos ajudar no sentido de poder melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, sermos mais precisos e podermos atingir, né, fronteiras mais distantes, né? Com a transformação digital, o que era remoto, né, passa a ser próximo, né? Então, a saúde pode chegar na região amazônica sem uma grande dificuldade, sem uma grande barreira, né? Mas tudo isso é ferramenta de trabalho, né? E não substituição. Então, a previsão que o radiologista ia desaparecer foi equivocada, né? Hoje nós sabemos que a inteligência artificial é uma ferramenta que vai ajudar o radiologista, mas o médico e o profissional de saúde em geral, a poder se dedicar às tarefas mais importantes, né? Eu acredito que com a inteligência artificial o médico vai poder dedicar mais tempo ao paciente e menos às tarefas burocráticas repetitivas. Então, eu vejo isso, mais uma vez, como uma transformação muito positiva, né? Inteligência artificial, transformação digital virão ajudar, né, os profissionais de saúde a poder trabalhar melhor e o paciente vai sair também mais protegido pelos mecanismos de segurança e pelos alertas, né, que a inteligência artificial pode sinalizar quando algo não estiver correndo tão bem. E passado esse tempo, né, professor, a gente vê que mesmo hoje, acho que tem já mais de uma década, né, que teve essa conversa, e o que o senhor falou, ela vem, às vezes, hoje é o radiologista, amanhã é o operador de alguma coisa, amanhã é outra profissão e tal. E passado toda essa década, ainda o radiologista está trabalhando para implementar a inteligência artificial, o quanto que é sofisticado, né, a transformação e o quanto que a importância do ser humano realmente na condução do drive, né, de onde a tecnologia vai, né? Isso eu achei. Porque, assim, como toda nova tecnologia, nós temos que aprender a utilizar a tecnologia, né? Então, foi assim com os computadores, né? Até com o celular, Sem né? dúvida. Se inventa, se cria uma nova tecnologia, mas entre a criação e o uso em larga escala, tem uma curva de aceleração, né, que está totalmente relacionada à capacitação, né, que as pessoas sejam capacitadas a utilizar novas tecnologias e também a conhecer aonde essa tecnologia vai poder ser aplicada. Ou seja, estabelecer as fronteiras da nova tecnologia numa fase inicial e depois a tecnologia vai se desenvolvendo e vai sendo aplicada em mais oportunidades. Acho que a inteligência artificial é assim, né? Eu vejo que muitos médicos aí que trabalham conosco, radiologistas, residentes, né, eles perguntam, você fala tanto de inteligência artificial, quando é que nós vamos usar a inteligência artificial? Na verdade, a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas, muitas vezes sem nem percebermos, né? Mas na radiologia especificamente, a introdução dos algoritmos é uma coisa progressiva. Não só porque nós precisamos capacitar as pessoas a utilizá-los, como precisamos saber quais os algoritmos funcionam na nossa realidade, né? Dentro vamos dizer, dentro do nosso ambiente, né, de saúde no Brasil, né? Nós temos algumas características populacionais específicas e também fazer com que a geração de radiologistas já estabelecidos coloque, né, absorva essa tecnologia, coloque em prática. Eu lembro quando nós introduzimos o PACS, né, saímos
da radiografia, né, que se colocava no negatoscópio, né, da chapa, Contra né? a luz ali, né? Exato, para a leitura do exame no computador, foi uma transformação muito difícil, né? Houve grande resistência, né? Sempre existe resistência à introdução das novas tecnologias, né? Porque as pessoas estão na zona de conforto, né? Mudar, né? Aprender, né? Mudar a forma de trabalho não é simples, né? Principalmente para quem não nasceu digital, né? Principalmente para quem nasceu analógico, né? Sim, sem dúvida. Então essa é uma transformação difícil. Eu lembro como houve resistência à introdução do PACS, né? Os médicos mais antigos não queriam utilizar não queriam passar para o computador. E mesmo os clínicos, os cirurgiões, eles diziam, não, eu quero ver a radiografia na minha mão, né? Eu não quero ver no computador, né? Então, eu vejo que isso que nós estamos vivendo agora com a transformação digital já aconteceu com outras tecnologias, né? O que nós temos que ser é insistentes, né? Trazer, né, a capacitação, estimular as pessoas a utilizarem, principalmente as novas gerações que já nasceram digitais, né? Então, tem mais facilidade, né, em absorver as tecnologias digitais. E eu vejo isso de forma muito positiva. Eu acho que esse é um processo irreversível, né? Talvez o que nós tenhamos que observar em quanto tempo nós vamos ter a implantação realmente de uma radiologia incorporando os algoritmos de inteligência artificial e as outras especialidades também, quando esses algoritmos estarão plenamente incorporados à rotina. Mas isso vai ocorrer num prazo de anos e eu tenho certeza que não serão muitos. Professor, o senhor comentou durante a sua resposta duas coisas que são super importantes. Uma é colocar a tecnologia em prática no melhor lugar, que é bem próprio da inovação, e outra é que as pessoas precisam aprender a usá-la. Antes da gente falar da inovação, o senhor tem uma carreira acadêmica, está na universidade, na melhor universidade do país, na área de medicina, e agora, assim, uma visão mais lato sensu disso, além da radiologia. O senhor acha que vai ser uma transformação muito grande na formação desse novo médico que vai entrar em locais agora onde eles estão transformados, né, professor? Em relação ao que o senhor falou, uma década atrás, hoje já não se vê, o senhor falou do filme, né? Parece uma questão distante, não tem 20 anos que isso foi introduzido no Brasil, né? O senhor acha que vai ser necessária a mudança na formação desse novo médico que chega agora, visto que agora ele também é digital, né? Veja, eu acho que o ensino médico, né, o ensino na saúde, ele vai se adequar a essas novas realidades, né? Como se adequou em momentos do passado, né? Nós vamos ter que introduzir, e já introduzimos, né, em grande parte na Faculdade de Medicina, o ensino da saúde digital, né? O ensino de como a teleconsulta vai fazer parte do dia a dia do médico, né? Como a inteligência artificial vai ter que fazer parte do currículo, né? Porque será uma ferramenta que o médico vai usar. São novas disciplinas relacionadas com a transformação digital. Quando eu falo em transformação digital, eu incluo, né? Incluo a telemedicina, né? Mas, como eu já disse, a telemedicina na radiologia já está presente há 2 décadas e hoje a teleradiologia é a realidade, né? Então todos usam teleradiologia hoje, né? O inverso aqui não é. Exatamente, não é tirando em locais muito remotos, onde não tem realmente nenhum acesso tecnológico, o mundo inteiro hoje utiliza a teleradiologia. O radiologista hoje dá laudo no PACS, né? Não dá mais laudo na radiografia.
Aliás, há muito tempo que eu não vejo um lugar onde se utilize a radiografia como era feita antigamente, né? É que nem disco de vinil, né, professor? Já vai ser só vintage, né? Exatamente. É bonito, É né, um bonito. disco de vinil, mas não existe... Não é para Não digo que não funcionalidade do dia a exista, dia, né? né? Mas não se utiliza mais então, logo, né, nós vamos ver que a teleconsulta vai ser... né, os médicos vão usar a teleconsulta de forma regular, como muitos já usam, algumas especialidades, como a psiquiatria, a teleconsulta hoje já é rotina, né? Então, nós temos a teleconsulta, cada vez mais nós vamos utilizar o telemonitoramento, né? A possibilidade não só de ter a consulta, mas monitorar o paciente à distância, né? Fazendo com que essa teleconsulta se aproxime cada vez mais a uma consulta presencial, né? À medida que as informações do paciente vão chegar em tempo real e vão poder até superar, né? Porque quando se tem uma consulta, hoje, muitas vezes o médico não tem acesso a informações de exames de sangue, fundo de olho, monitoramento cardíaco. No futuro, tudo isso vai poder ser em tempo real, ou seja, à medida que o paciente for sendo avaliado à distância, essas informações chegam em tempo real para o médico. Todo aquele exame diagnóstico que o médico faz ali de pronto, provavelmente no futuro ele vai chegar pronto para ele, né? Exato. E os exames vão poder também, né, se sofisticar e ser realizados à distância, como, por exemplo, um ecocardiograma, um fundo de olho, uma dermatoscopia. E o médico vai poder analisar isto presencialmente ou à distância. Mas cada vez mais o paciente vai estar em contato permanente com o sistema de saúde. Eu acho que essa talvez seja uma das diferenças mais importantes dentro do sistema de saúde. Hoje o paciente ele vai ao consultório médico periodicamente, né? Uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, se for uma doença crônica com uma periodicidade muito maior, às vezes esquece, fica 2, 3 anos sem fazer os exames, mas à medida que esses pacientes estiverem conectados, né, através da saúde digital, eles vão ser acompanhados no dia a dia, né? E vão poder fazer muitos tratamentos em casa, não vão precisar ir ao hospital, né? É o hospital em casa, né? Muito vai poder ser feito na casa do paciente, com maior conforto, com precisão, com economia para o sistema de saúde, e os pacientes vão estar conectados 24 horas por dia, vai se poder monitorar o paciente de forma contínua, ou seja, não vai se evitar uma descompensação de diabetes, uma crise hipertensiva que possa levar a um AVC, a um infarto, ou seja, monitorando o paciente de forma contínua, vão se poder tomar providências também de forma contínua, né? E não só quando existir algum tipo de descompensação, né? Algum tipo de complicação. É muito interessante, né? Esse é um exercício um pouco futurista, né? Porque isso não é amanhã, né? É depois de amanhã. Depois de amanhã. Mas eu enxergo assim, eu enxergo a transformação digital como uma grande oportunidade para poder focar mais na promoção da saúde do que no tratamento das doenças. Professor, se pudesse me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas então o médico agora, em tese, ele vai a tomada de decisão dele vai ser com muito mais informação do que foi até então, né? Até porque o senhor tem todos esses dados, você falou, o paciente vai estar monitorado o tempo todo, deixa de ser episódio e passa a ser um vídeo, né, da vida dele. E, ao mesmo tempo, a IA trata esses dados para o médico. Então, o tomador de decisão, que é o médico, ele vai ter ali talvez um componente de ferramentas, um dashboard muito maior do que ele tem hoje, né? Essa acho que é a característica que vai mudar, né?
Ele vai ter todas essas informações, vai ter essas informações em tempo real e não vai tomar uma decisão quando ele ver o paciente que está retornando a uma consulta depois de 6 meses. Ele vai poder fazer isso de forma continuada. Ele vai estar sempre em contato com o paciente recebendo essas informações, né? E podendo acompanhar o tratamento, podendo saber se o paciente está tomando a medicação. Aquelas histórias que o paciente conta, que a gente conta quando é paciente, já era, então. Exatamente, porque o paciente não vai poder voltar depois de 6 meses dizendo que não tomou o remédio, que não fez os tratamentos recomendados, que não fez o exercício. O médico vai poder ter essas informações no dia a dia, né? De forma Ou pior, continuada. né, pessoal? Dizendo que fez, né? E não fez. Exatamente. Porque, veja, uma das grandes queixas, né, que nós temos hoje com o celular, por exemplo, né, é que o celular nos mantém conectados 24 horas por dia, né? Que a pessoa que trabalha, antigamente, ele ia para casa, não tinha mais conexão com o trabalho, né? Ou saia de férias, ninguém podia ir atrás dele. Não conseguia, né? Era impossível, né? E realmente isso hoje ocorre. Com o celular a pessoa pode estar conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o bom e para o ruim, né? Ou seja, realmente se perdeu um pouco essa privacidade, mas a conectividade é permanente, né? Para a saúde, eu acho que isso vai ser bom, né? Claro, o paciente às vezes não vai poder fazer coisas erradas sem que o médico saiba, né? Mas a saúde será conectada de forma contínua, né? Isso vai ser muito bom para a saúde do indivíduo. Talvez seja não tão bom porque tira um pouco da privacidade. Mas veja, quem quiser ficar conectado, fica. Quem não quiser, também não é obrigado a ficar conectado. É um pouco como o celular. Quem não quiser usar celular, não usa, né? Mas, né, a introdução da tecnologia é uma coisa meio irreversível, né? Hoje, né, a grande parte da humanidade está ligada através do celular e utiliza o computador, a rede social, né? Então, são transformações que vêm, né, e que atingem a grande maioria da população. E a gente precisa extrair o melhor delas, né, professor? Extrair o melhor desse conjunto de medidas, né? Professor, e aí o senhor estava até falando, estou fazendo um exercício de olhar para frente, né? E quando o senhor fala assim, olhar para frente, eu não pode me vir à cabeça a criação do maior programa de inovação em saúde do Brasil, que é a InovaHC. E o senhor é a pessoa que idealizou, a pessoa que deu os caminhos, que lidera esse projeto até hoje, um dos projetos de muito sucesso. Mas sempre acho que é uma curiosidade de todo mundo, professor, até minha também, que eu acho que eu nunca perguntei isso para o senhor diretamente. Como é que um dia o senhor chegou lá para o senhor falou assim, vou criar o InovaHC e precisamos de um projeto de inovação no Hospital das Clínicas. O que o senhor tinha naquele momento? Fez 10 anos, né, professor, esse ano de 25. Como é que o senhor pensou e falou, olha, a gente precisa de um programa de inovação, por quê? O que o senhor considerou naquele momento para, olha, precisamos de um programa de inovação aqui? Assim, o Hospital das Clínicas sempre fez inovação, né? A inovação sempre existiu em instituições acadêmicas, como o complexo da Faculdade de Medicina da USP. Só que o que eu identifiquei que era importante organizar a inovação, né? E não, primeiro, poder identificar a inovação que estava sendo feita e que muitas vezes
era perdida no sentido que não se transformava em produto, né? E depois estimular, né, a cultura da inovação e do empreendedorismo dentro do nosso complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Porque o Brasil estava se tornando cada vez mais dependente a tecnologias importadas, né? E a indústria da saúde estava recuando, enquanto eu enxergava muito potencial, né, dentro da nossa comunidade acadêmica, né, e da comunidade em geral aqui no Brasil, de gente capaz, né, de criar, de desenvolver inovação que pudesse ser útil ao nosso sistema de saúde, né. Eu acho que veio também como uma oportunidade, né, porque há uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais do que isso, me incomodava muito que todos os equipamentos de radiologia eram fabricados fora e importados para o Brasil, e não existia uma indústria nacional de produção de equipamentos mais sofisticados como tomógrafos e ressonância magnética. E eu presenciei lá em Ribeirão Preto, por exemplo, o desenvolvimento de equipamento de ultrassom, né? E esse equipamento de ultrassom, esse equipamento de ultrassom acabou desaparecendo porque se importavam os equipamentos de ultrassom. E até um grupo de São Carlos que desenvolvia uma ressonância magnética. E eu falo, bom, porque nós temos essa capacidade de desenvolver os equipamentos e as soluções aqui, por que não fazemos, né? E aí eu lutei muito para trazer a indústria que produzia esses equipamentos, multinacional, a fazer fábricas no Brasil e produzir os equipamentos aqui, porque eu achei que era uma forma também de fazer co-desenvolvimento, né? De estimular pesquisadores nacionais a trabalhar com essa indústria e buscar desenvolvimento aqui. E aí, dentro de um projeto de trazer uma indústria nacional, que na época era a GE, para fazer co-desenvolvimento aqui, criar um centro de desenvolvimento de tecnologia aqui, que com o CEO da época da GE, que era o Jeff Melt, acabou não dando certo, acabou se fazendo um centro de petróleo e gás lá no Fundão, no Rio de Janeiro, mas o Jeff Melt me deu uma verba, né, para que nós pudéssemos desenvolver projetos no Instituto de Radiologia, né? Ou seja, foi um embrião de um co-desenvolvimento aqui, né? De começar uma inovação na área da radiologia. E esses recursos acabaram financiando, né, a criação de um ecossistema do InovaHC, né, dando apoio legal, dando infraestrutura, que acabou se transformando no guarda-chuva da organização da inovação no Complexo HC. Ou seja, que nós pudéssemos identificar, né, pessoas que fizessem inovação, que essas pessoas pudessem estimular outros a fazer inovação e criar a cultura da inovação e do empreendedorismo dentro do complexo. Ou seja, organizar a inovação dentro do complexo num momento que eu também identifiquei que muitos jovens que se formaram pela Faculdade de Medicina, eles tinham interesse em empreendedorismo, né? Eles não queriam mais ser médicos convencionais, eles gostariam de empreender, de desenvolver um produto, uma solução para a saúde. E aí, né, aproveitando, né, um financiamento e o co-desenvolvimento de soluções de saúde dentro do Instituto de Radiologia, nós acabamos também criando um guarda-chuva de inovação no complexo, estimulando o empreendedorismo entre os alunos, entre os colaboradores e depois abrindo, né, esse ecossistema para a comunidade da saúde como um todo, né? Já passaram lá pelo InovaHC,
quase 400 startups, né? Algumas internas e muitas externas, né? Então, houve uma consolidação da cultura de inovação e empreendedorismo. E devo dizer que um dos projetos iniciais dessa parceria de co-desenvolvimento de tecnologia no INRAD, hoje é uma patente que está em todos os equipamentos, né? Está nos equipamentos de radiologia vascular da GE, ou seja, mostra como nós temos capacidade de desenvolver soluções empreendedoras, inovadoras que possam ir para o mercado. E então acho que, veja, eu acho que foi muito momento, né? O momento que se começava a falar mais de inovação, mais de empreendedorismo e certamente o Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP são um centro, né? Onde existia um campo muito fértil para que isso se desenvolvesse, né? Professor, e assim, a jornada do InovaHC já, como eu disse, tem 10 anos, né? Eu imagino que ao longo desses 10 anos o senhor deve ter momentos que fala assim, nossa, esse negócio não vai dar certo. E outros momentos que fala, agora vai. Só para a gente tornar isso mais palatável, o senhor lembra de alguns, professor? O senhor falou assim, nossa, agora realmente a gente enterrou esse negócio. Agora a gente achou o caminho. O senhor lembra de algum assim que fosse marcante, impactante para o senhor? Assim, veja, eu acho que a nossa jornada na saúde digital, Marco, e nós fizemos essa jornada juntos, a partir de 2020, né? Em 2019, nós discutíamos a questão da telemedicina, enquanto boa parte do mundo já adotava a telemedicina. Sim. Mas, muito por reação, né, à nova tecnologia, em 2019 houve uma proposta, né, de uma regulamentação, depois houve uma reação da comunidade médica à regulação da telemedicina. Em 2020 surge a pandemia, né? Com a dificuldade de acesso dos pacientes aos hospitais, aos centros de saúde que estavam atendendo os pacientes com Covid, a telesaúde se impôs, né, por uma necessidade. Sem dúvida. E aí nós criamos, né, um programa de saúde digital em parceria com o governo britânico e fomos aprendendo, né, a como criar esse programa de saúde digital. Fizemos um piloto interessante na Amazônia, mas eu devo dizer que foi um processo difícil, né? Parecia que ninguém acreditava muito ainda. As pessoas pensavam, não, essa questão da saúde digital vai acontecer aqui durante a pandemia. A pandemia vai durar mais 6 meses, depois tudo será esquecido e tudo voltará como era antes, né? A consulta presencial, e não falamos mais nessa questão da saúde digital. Em vários momentos, à medida que nós íamos né, percebendo que, primeiro, a teleconsulta. Depois, quando nós fizemos nossos pilotos lá na Amazônia, percebemos que teleconsulta, saúde digital precisava de conectividade. Puxa, mas tem tantas regiões do Brasil que não tem conectividade, não tem internet na periferia de São Paulo, como é que nós vamos desenvolver a saúde digital se não tem conectividade, né? Então, olha, talvez seja impossível mesmo, né? Desenvolver num programa de saúde digital sem conectividade. Aí nós fomos atrás da solução do 5G na saúde, e aí nós percebemos, puxa, a teleconsulta ela é boa, né? Mas o paciente está muito distante, numa condição mais grave. Como é que o médico vai examinar esse paciente, né? Ele só vai poder falar com o paciente, né? Então, aí criamos o conceito da necessidade de monitorar o paciente à distância, trazer mais tecnologia para monitorar o paciente à distância. E mais recentemente, né, passamos a discutir a questão da interoperabilidade. Veja, a saúde digital está criando esses dados de atendimento, vai criar mais dados relativos ao monitoramento do paciente, mas
E daí? Esses dados vão ser todos perdidos, né? E na outra consulta, onde é que vão estar esses dados? Então, a necessidade também de ter uma interoperabilidade de dados, que os dados pudessem estar disponíveis em cada momento do atendimento dentro da saúde digital, né? Eu acho que a saúde digital despertou muito a necessidade da interoperabilidade, né? Porque esses dados digitais, né? Primeiro, diferente da consulta presencial, onde o médico né, sempre toma nota dos dados da consulta de forma analógica ou digital, né? Claro, os hospitais cada vez adotando mais os prontuários eletrônicos, mas muitas vezes no consultório o médico toma nota mesmo de forma analógica num caderno. Com a transformação digital, aonde estariam esses dados, né? Como é que nós poderíamos recuperar os dados da consulta? Sim. Ou onde estariam os dados do monitoramento quando esse paciente fosse seguido? Então, a necessidade também, né, de ter um armazenamento de dados e que esses dados estivessem disponíveis em qualquer momento do atendimento. Ou seja, essa jornada de saúde, da construção da saúde digital foi tendo tantos percalços e tantas dificuldades que muitas vezes, eu não, acho que nós pensamos que ia ser muito difícil implementar, até que, né, eu acho que o que me fez acreditar, né, que a saúde digital iria para frente quando nós assinamos o PDI com a Secretaria de Estado da Saúde, porque tínhamos feito várias iniciativas com o Ministério, mas eram muito pilotos, né? Começávamos, fazíamos algumas ações e as ações paravam. Não tinha um plano, né? Não tinha um plano de continuidade. Aí, quando surgiu o projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação em saúde digital com a Secretaria da Saúde, aí sim, aí era um plano estadual, né, em larga escala, e eu diria um caminho irreversível, né, onde eu percebi que a saúde digital ia ser implantada em larga escala no estado de São Paulo, e isso seria seguido por outros estados, municípios, e que a jornada da saúde digital realmente passava a ser um projeto concreto de futuro da saúde. Professor, então, se eu posso dizer assim, a sua visão, acho que esse crescimento ele foi à medida que ia adquirindo conhecimento e apesar dos percalços, ele ia continuando isso até que ele chegava em momentos, né? O professor é bem gentil de falar de coisas ruins e coisa boa na inovação, mas você sabe que eu me lembro, professor, não sei se você se lembra disso, eu achei que aquele dia seria o dia que não ia mais ter inovação no HC. Quando foi feito o lançamento do Hub, até com a Distrito, que foi o primeiro, que a gente fez um evento no auditório do INRAD, e as pessoas ficaram para fora, e teve reclamação de todo mundo. Eu falei, apesar de ser muito mais singelo o momento, eu falei, nossa, acho que agora a gente realmente enterrou o negócio, porque tanta reclamação. Você se lembra disso, professor? Lembro, muito bem, muito bem. Acho que o senhor pediu desculpa, acho que meses por minha culpa, culpa do pessoal, todo mundo que organizou essa coisa. Não, e também, Marco, você lembra que nós estávamos lançando o Hub, né? O Hub estava começando a se consolidar quando veio a pandemia, né? Exatamente. Quando, de repente, o Hub ficou mudar vazio. A chavinha, né? Porque as pessoas não podiam vir, né? Então, ali também me criou uma grande preocupação. Puxa, nós tínhamos uma jornada, fomos construindo a ideia do Hub, trouxemos as startups, de repente fecha tudo. Todo mundo vai ficar em casa. Exatamente. Isso vai funcionar dessa forma, né? Então, assim, os obstáculos foram grandes, né? E são grandes, né? Toda transformação exige muita energia e muita colaboração, né? Mas eu acho que o grupo da inovação na saúde é um grupo muito unido e muito colaborativo, né? Eu vejo como
as pessoas envolvidas com inovação, elas vêm, frequentam, discutem e querem, né, que o projeto vença. Eu acho que é uma comunidade muito unida dentro dessa transformação. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade para poder criar riqueza, poder criar novas oportunidades de trabalho, poder melhorar a eficiência do nosso sistema de saúde, né? Porque com o envelhecimento populacional, qualquer sistema de saúde vai ficar inviável economicamente. Então, se nós não trouxermos essa tecnologia, a tecnologia da inovação, da transformação digital, e isso vai trazer melhora de eficiência e vai poder ajudar a reduzir o custo da saúde. Então, eu diria que a inovação e a transformação digital passam a ser essenciais para poder viabilizar o sistema de saúde no Brasil a médio prazo. Então, eu acho que é um esforço de sustentabilidade mesmo. Professor, então, é o que o senhor disse, né? Essa parte é praticamente o ecossistema funcionando, né? E aí eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, assim, porque o senhor também... A articulação é importante, né? E o senhor consegue fazer essa articulação com uma elegância, uma precisão ímpar, né? Então, e aí tem o Instituto Coalizão Saúde, né, que criou esse grande ecossistema. E o senhor vai liderando ele com bastante sucesso ao longo dos anos. Então, o senhor acha que o Coalizão Saúde também é uma mudança assim, desse conceito de como a saúde deve estar mais unida? O que o senhor acha dessa... o quanto que a articulação é importante nesse processo como um todo, já saindo da inovação e indo para uma coisa maior, né? Veja, eu acho que é importante entender que na minha trajetória, né, quando eu dediquei boa parte da minha carreira à radiologia, né? Depois eu tive uma experiência muito interessante, né? Tive algumas experiências interessantes que foi ter uma vivência de saúde mais vendo os grandes problemas de saúde do país, né? E eu acho que como muito a construção do Instituto do Câncer, né? Do ICESP. Que a época você era secretário de saúde do Estado, né? Não, o ICESP foi anterior a isso. Anterior? Né? O ICESP foi anterior, foi logo depois que eu fui diretor da Faculdade de Medicina. Veio a missão que me foi entregue pelo governador Serra de fazer um grande centro de câncer, né? E aí eu comecei quando construindo o ICESP, eu comecei a perceber, a entender os complexos problemas de saúde que nós temos no país, ou seja, toda uma população de câncer que não estava sendo assistida, né? Ou muitas vezes o câncer era diagnosticado, mas eles não tinham como tratar, né? Tanto que nos primeiros anos do estudo do câncer, a grande maioria dos pacientes que procuravam estudo do câncer já tinham um câncer avançado, né? Então o tratamento era meramente paliativo, não conseguia, né? mais ajudar, né? Mostrando as deficiências que nós tínhamos no setor de saúde, né? O estudo do câncer, o ICESP foi um grande sucesso, né? Ele realmente pôde, né, não só atender uma boa população, mas difundir, né, o conceito da importância de centros de câncer públicos que pudessem resolver, né, os problemas relacionados com câncer de pacientes que já tinham sido diagnosticados e difundir a necessidade do diagnóstico mais precoce. E daí a experiência como secretário de saúde, onde eu vi que a dimensão dos problemas de saúde no estado como o nosso, mas no Brasil, eram realmente imensas, né? Principalmente relacionados com duas grandes questões: o acesso, né? População que tinha dificuldade de acesso, que não conseguia entrar no sistema, né? Porque tinha muitas vezes dificuldade de acesso a uma OBS,
ou a UBS não conseguia introduzir no sistema hospitalar quando precisasse de uma cirurgia, de um atendimento de alta complexidade, né? A criação dos AMES, os ambulatórios médicos de especialidade, para fornecer especialistas, que era um gap naquela época entre a atenção primária e a atenção terciária, né? Faltavam estruturas que pudessem introduzir o especialista aos pacientes que saíam da atenção primária, né? Fazer essa ponte, né? Então, houve a criação de muitos desses ambulatórios médicos de especialidade no estado. E talvez nesse momento eu tive a compreensão da dimensão dos desafios de saúde no país. E quando essa missão acabou, eu acho que eu quis me dedicar a algo que pudesse realmente transformar a saúde, que era a inovação, né? Ou seja, estimular o empreendedorismo entre os jovens, porque, como eu comentei anteriormente, nós éramos muito dependentes, né, de soluções importadas, né? E eu achei que nós temos muito potencial, né, para criar soluções para as nossas dores na saúde, né? E quando eu falo inovação, muitas vezes as pessoas ligam a inovação a dizer, não, eu vou descobrir algo revolucionário que se torne num equipamento que vai atender a população em larga escala, ou seja, num produto de impacto. Eu digo que a inovação não é assim. Inovação é algo que pode resolver os problemas do dia a dia dentro de uma instituição de saúde, desde algo que facilite, né, o atendimento do paciente, que facilite a jornada do paciente, que facilite a operação do hospital. Então, inovação pode ser complexa, mas pode ser muito simples. E muitas vezes as soluções simples são soluções que ajudam, né, o dia a dia da saúde fluir de uma forma mais fácil. Né? E o senhor acha que aí o Instituto Coalizão é um tipo de inovação que foi feito? Eu acho que dentro dessa trajetória, né, de ver realmente o Instituto Coalizão da Saúde, eu achei que era muito importante que o setor de saúde, apesar das diferenças e, às vezes, que algumas vezes os interesses fossem divergentes entre partes do setor, e eu diria... Até antagônicos, né, professor? Exato. Indústria, operadoras, né, e provedores, prestadores. Né? Muitas vezes a indústria, prestadores e operadoras têm interesses divergentes. Né? Sem dúvida. Mas que a convergência de necessidades superava essas divergências. Então, de fazer um elenco de convergências do que o setor saúde realmente precisava e onde ele precisava de união para poder avançar, e deixar as divergências setoriais de lado, que fossem tratadas entre as partes. Né? Então, eu acho que o Instituto Coalizão veio, né? Isso foi uma ideia do Antônio Brito, do Balestrin, do Henrique Neves, de criar, né, um guarda-chuva de quem está na saúde para construir uma agenda comum de interesses. Né? E eu acho que o Instituto Coalizão de Saúde vem muito como isso, e tem feito isso ao longo também de uma década, que o Instituto Coalizão com Saúde, assim como o Inova, completou 10 anos este ano. Né? Então, o Instituto Coalizão Saúde passou a ter uma agenda de convergência e como em defesa da transformação digital, como em defesa da recuperação da indústria da saúde no Brasil, como no estímulo às parcerias público-privadas,
como na preocupação com o financiamento da saúde, todas as coisas que atingem o setor saúde como um todo, né? E são partilhadas o problema por todos, né? Exato. Então, tem tanta coisa que nós precisamos defender na saúde, e construir na saúde, que as divergências passam a ser pequenas, né? Uhum. Então, eu acho que o Instituto Coalizão Saúde veio muito após minha experiência no setor público, né? De identificar, né? Os gigantes desafios que nós temos na saúde no Brasil, né? Que começam no financiamento, mas acabam na infraestrutura de assistência, e como o setor saúde, né? Os vários atores do setor saúde poderiam trabalhar juntos para, se não resolvê-los, pelo menos minimizá-los, né? E eu acho que isso realmente aconteceu, né? Acho que o setor saúde hoje, dentro da sua ampla representatividade, pensa junto em alguns momentos, né? E realmente, como eu falei, existem mais convergências do que divergências, né? Eu acho que o senhor, olhando assim de quem acompanha o processo a uma certa distância, né, professor? Eu acho que o senhor tem toda a razão. Acho que como o senhor disse, a transformação digital, a inovação, toda essa transformação e essa articulação que o ICOS faz, ela realmente parece que existe uma união muito maior hoje na saúde, uma compreensão muito maior de onde a luta é conjunta, né? Que é possível deixar as diferenças para serem tratadas de forma bilateral e realmente tratar aquilo como uma coisa de país, né? Uma estrutura de país. E até eu sei que o senhor criou lá o fórum, tem o fórum de discussões, o fórum político, e isso acho que também foi transformador, né, professor? Trazer a discussão, levar ela para onde também ela acontece, no legislador, no executivo, governo, sociedade e indústria, né? Eu acho que nós tivemos exemplos importantes, né? Eu acho que a questão da reforma tributária, né? Que atinge a saúde de uma forma muito importante. Acho que o setor saúde, trabalhando em conjunto, conseguiu atenuar, né? Muito do impacto dessa reforma e negociar, né? Algo que fosse adequado para a realidade da saúde. E cito um outro exemplo, mais recentemente, a questão da regulação da inteligência artificial, né? A proposta inicial no Senado era um desastre para a saúde. Qualquer utilização de inteligência artificial seria considerada alto risco, né? Ou seja, a inteligência artificial não ia entrar na saúde, porque a regulação colocava tantos obstáculos a serem transpostos e um custo tão alto que a inteligência artificial não ia entrar na saúde, né? E a possibilidade do setor defender junto, né? De forma unida, né? E mostrar que a inteligência artificial ela é importantíssima para melhorar a eficiência do setor, para dar mais segurança para o paciente, conseguiu mostrar, né, ao parlamento, né, primeiro no Senado, né, através das audiências públicas, através da discussão com o relator e hoje na Câmara, que o projeto era totalmente inadequado, né? Ou seja, algumas aplicações de inteligência artificial poderiam ser consideradas de alto risco, mas a grande maioria traria um grande benefício, né, para o paciente, para o sistema de saúde. Então, se nós tivéssemos a ação pulverizada, eu diria que existia uma grande chance da lei ter passado de uma forma muito negativa para a saúde, né? Uhum. Agora, estamos discutindo também, o setor está discutindo a questão da regulação da interoperabilidade, ou seja, o Instituto Coalizão Saúde propiciou, né, uma união setorial em defesa das grandes causas, né? E essa defesa, muitas vezes, passa também pelo parlamento, né? Pela elaboração de leis que possam
não ajudar, mas possam até prejudicar o setor, né? Então, acho que isso realmente é muito importante, né? Não só em propostas para os novos governos, né? Como nós encaminhamos três propostas que foram adotadas pelos governos recentes, né? Tanto a nível federal como estadual, e uma delas a criação de um espaço para a saúde digital, né? Uma outra que também foi adotada tanto a nível federal como estadual, que é impulsionar, né, um ressurgimento da indústria nacional da saúde, né? Então, mostra como o setor unido conseguiu trazer, né, um impacto importante, setorial como um todo. Até porque muitas dessas propostas hoje são casos de sucesso, né, professor? A parte de saúde digital, a indústria retomando com PDPs e outras coisas em vários segmentos. Acho que mostra muito, né, que essa articulação organizada por meio de conversas sinceras, né, científicas, estruturadas, realmente ele tem um poder de união e transformação, né? Porque eu vejo que hoje até outras associações, né, de blocos da saúde, seja a Abramed, a Abimed e tal, acabam junto com o ICONS, né, ajudando nessa organização como um todo, né? O senhor realmente conseguiu criar um ecossistema que funciona na união do que são causas interessantes, né? Acho que, dá para perceber bem essa mudança ao longo do tempo, né, professor, dessa união dessa parte de articulação na saúde, né? E veja, eu acho que os temas que o ICOS aborda não são temas de interesse corporativo ou setorial. São temas que interessam e impactam toda a cadeia da saúde. Acho que esse sempre foi o princípio, né? Ou seja, lutar pelo que realmente é necessário e pode melhorar o acesso do cidadão à saúde, né? E muito focado em qualidade. Então, quando se defende uma causa assim, também é muito mais fácil unir o setor, né? Em tese, sim, mas precisa realmente eu diria que, apesar de toda a estrutura que a gente tem, o senhor disse isso no início, usando outro caminho, mas apesar de toda a estrutura que existe tecnológica, de articulação, no final são as pessoas que fazem essa coisa se transformar. Eu diria que, sem nenhuma necessidade de bajulação, porque eu sei até que o senhor, né, não precisa de nada disso, mas acho que a sua posição, professor, de integrador, realmente, a sua visão, o senhor é generoso no trato com as pessoas, né? O senhor que conseguiu isso tanto na área de inovação e aí no ICOS. Então, como eu disse no início, acho que o senhor realmente tem é a pessoa que vem colocando a saúde por meio de toda essa união no caminho que ela está realmente mudando no Brasil e conseguindo enfrentar os seus desafios com muito mais propriedade e com muito mais precisão, né? E aí, professor, falando de tudo isso, a gente conversou aqui hoje de articulação, de inovação, da sua trajetória acadêmica, da radiologia e tal. E eu não poderia deixar da gente encerrar essa nossa conversa, que já está indo para o fim, pedindo para o senhor o senhor já falou algumas coisas, mas eu queria a sua visão, assim, mais futurista mesmo, sem nenhuma preocupação de que daqui a um tempo a gente vem aqui e diz, pô, o professor aceitou tudo ou não. O que o senhor diria, assim, para a comunidade de inovação, para a comunidade da saúde? Onde o senhor está apostando, professor? Onde o senhor acha que são as coisas que vão acontecer nos próximos anos que realmente é transformador na saúde? O senhor já citou algumas delas, mas eu queria deixar isso mais, dar mais ênfase, porque sua visão é fundamental. Eu diria que ela dá o caminho para muita gente. O que o senhor acha, professor? O que é a saúde do futuro? Assim, eu vejo que essa cultura de inovação e empreendedorismo cria oportunidades, né? Oportunidades para que jovens, né, possam desenvolver outras formas de trabalho dentro da saúde, né? E o Brasil é um país continental, né? É um país onde existem enormes oportunidades de desenvolvimento de soluções na saúde, né, local, nas instituições, nos hospitais. Então, eu vejo que a cultura
da inovação e empreendedorismo, ela vai estar cada vez mais fazendo parte do dia a dia das instituições, né? E isso vai criar um novo universo de possibilidades, né? Então, eu vejo que primeiro vai se criar uma grande mercado de trabalho para os jovens nesse momento de transformação da saúde, né? Mas assim, eu vejo que o grande beneficiário de toda essa transformação no futuro será o paciente, né? O paciente, muitas vezes, ele está excluído, né, da assistência pela dificuldade de acesso, né? E eu acho que nós estamos ajudando, né? E eu acho que essa vai ser o grande salto, né, da saúde do futuro, né? É a possibilidade dos pacientes terem acesso ao sistema de saúde de forma muito mais democrática, né? Ou seja, independente de onde o paciente esteja, seja uma localização remota, seja na periferia de grandes cidades, ele vai poder ter acesso ao sistema de saúde por causa da tecnologia, né? E também a inteligência artificial vai contribuir, né, para que não só se erre menos, mas que a análise de dados que a inteligência artificial vai proporcionar vai possibilitar também a concretização de políticas de saúde mais adequadas, né? Tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal, né? E essa possibilidade de ter o paciente conectado de forma contínua ao ecossistema de saúde que eu penso que essa será a maior contribuição que nós vamos ter para o sistema de saúde no futuro. Vai possibilitar que cada vez mais que o profissional de saúde possa trabalhar a promoção da saúde, ou seja, a preservação da saúde do indivíduo, do que ficar tratando tardiamente as complicações de doenças. Então, visar realmente uma população mais saudável, utilizando tecnologia, utilizando a transformação digital e a comunicação digital para orientar, capacitar de forma permanente, fazer com que o cidadão trabalhe muito mais em prol da sua saúde do que o médico ter que ficar dizendo né, ou ficar indicando os tratamentos. Então, eu vejo que o futuro da saúde tem que ser que através da transformação digital a gente possa transformar os hábitos das pessoas. E uma população saudável é uma população mais produtiva, é uma população mais feliz, né? Então, eu espero que essa seja a grande oportunidade né, que mude a saúde do amanhã, né? É a consciência do cidadão em relação à sua saúde e que ele é o maior, que ele é o veículo dessa preservação e cada vez mais a promoção da saúde passe a fazer parte da cultura da saúde. E claro, infelizmente, algumas doenças são inevitáveis, mas a maior parte das doenças crônicas é evitável através da mudança de hábitos de vida, né? Então, eu acho que a possibilidade da comunicação digital, por isso que eu digo que nós não vivemos uma revolução industrial, nós vivemos uma revolução em termos de comunicação, de acesso, de utilização de tecnologia para poder chegar mais perto do paciente, que isso acabe realmente transformando a forma como nós encaramos a saúde. Eu acho que essa é a grande oportunidade que temos
para fazer essa grande mudança. Professor, obrigado, viu, pelo aceitar o nosso convite de estar aqui. Já deu, você viu como o tempo passa rápido. Nós tínhamos aqui eu poderia conversar com o senhor aqui mais 3 horas, mas eu não ia estragar a sua agenda de fazer tudo isso. Queria agradecer muito, professor, o senhor ter vindo aqui, aceitado o convite. Acho que essa conversa de hoje com o senhor, ele mostra o quanto que da sua visão estruturada de como a saúde realmente tem os seus caminhos, que não é só aquela coisa tecnológica, não é só IA, realmente é uma visão de quem conhece a saúde profundamente de dentro e consegue concatenar todas essas facetas, né, dessa saúde multifacetada que a cada dia ela está mais presente e sempre colocando o paciente no centro dessa brincadeira toda, né, que é uma brincadeira muito séria, né, professor? Então, obrigado mesmo, viu, professor, por ter aceitado o nosso convite. Se eu quiser fazer mais uma declaração final, uma colocação final, fica super à vontade. Não, obrigado, Bego. É sempre bom falar sobre as questões da saúde, a inovação, e como nós realmente buscamos trabalhar na melhoria da jornada do paciente, né? Esse é o grande objetivo da saúde, da inovação, e eu acho que é muito bom ter essa oportunidade de discutir e refletir sobre todos esses tópicos. Obrigado pela oportunidade. Imagina, professor, eu que agradeço. Estivemos hoje aqui com o professor Giovanni Thierry, que esse episódio ficou realmente uma aula de como deve ser pensada a saúde, quais os caminhos que elas têm, e Nova Real se sente muito lisonjeado, professor, pela sua presença aqui, então muito obrigado novamente. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso portal inovanareal.com.br.